da Mata Atlântica na trilha da conservação. Reginaldo, por favor. Caminhos da Mata Atlântica. Obrigado, Reginaldo. Um prazer ter você aqui. Obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo Reginaldo Morato, como já falaram. Eu vou apresentar aqui para vocês um pouco do Caminho da Mata Atlântica, tá? Quem aqui conhece o Caminho da Mata Atlântica? Ó, tá. Dentro desse N aqui tem poucas pessoas. Bom, eu faço parte da equipe de biodiversidade do Caminho da Mata Atlântica também. E a minha ideia aqui nessa palestra é falar um pouco do caminho, bem breve, assim, o Caminho da Mata Atlântica hoje, como Instituto, trabalha com muitas frentes, tá? E todas ligadas à trilha, né, como componente principal. E assim, tem uma abrangência enorme, mas eu vou afunilando mais no final da palestra, voltado para as aves, tá bem? E pode passar. Bom, o que é o caminho? A trilha. O Caminho da Mata Atlântica teve como referência a trilha da Appalachian Trail, não sei se vocês conhecem. É uma trilha no oeste, na costa oeste dos Estados Unidos. Essa trilha ela é uma trilha de longo curso, a princípio, no passado, e logo depois ela se transformou também em uma trilha de referência para a conservação lá nos Estados Unidos. E a nossa ideia foi basicamente copiar, entre aspas, esse plano, essa ideia, e trazer para cá para o Brasil, já que nós não tínhamos uma trilha que fizesse o que muitas trilhas ao redor do mundo, inclusive a Appalachian, fazia. Hoje, a trilha do Caminho da Mata Atlântica tem mais de 4 mil quilômetros já mapeados, tá? E ela começa, começa no extremo norte do estado do Rio de Janeiro, no Parque Estadual do Zingano, e vai até o extremo norte do Rio Grande do Sul, tá bem? Lá para a Serra Geral. Pode passar. Bom, o segundo componente do Caminho da Mata Atlântica é o componente de engajamento, tá? O componente de engajamento, ele lida com os incentivos da sociedade local. Então, a trilha, ela percorre pelos locais, por onde ela passa, e nesses locais o Caminho da Mata Atlântica trabalha a sociedade local, trabalha com a população local, seja na forma de educação, seja na forma social, para justamente angariar auxílio, ajuda e voluntários para poder fazer com que esse projeto grande aconteça de forma pontual, tá bem? Pode passar. E, em conjunto também, em cada um desses pontos, a gente tem a cadeia produtiva. E a cadeia produtiva nada mais é do que fazer com que exista um incentivo também turístico dentro de cada um desses locais. Tá bem? Isso faz com que a gente fortaleça o comércio, fortaleça as atividades locais, dentre elas atividades ligadas à conservação e à observação de aves. Então, a gente faz com que essas pessoas que estão engajadas, né, no componente anterior, elas também se beneficiem financeiramente desse projeto, desse longo projeto. Tá bem? Pode passar. E, por último, não tão importante, é o componente de biodiversidade. Não menos importante é o componente de biodiversidade. O componente de biodiversidade ele vai trabalhar basicamente com a parte de fauna e flora, tá bem? O Caminho da Mata Atlântica, a proposta inicial dele foi uma trilha de longo curso que fizesse esses incentivos locais, que gerasse rendas locais, que gerasse turismo local. Mas a gente não pode desconectar isso, né, da nossa fauna e da nossa flora. E tanto que o Caminho da Mata Atlântica teve como percursor, tem como linha base também a biodiversidade. E a biodiversidade está atrelada a todos esses outros componentes. Tá bem? E aí está atrelada de qual forma?
dentro desses componentes, dentro desses locais, no caso, por onde a trilha passa, a gente trabalha a conservação, a gente trabalha a recuperação diária e a gente trabalha também em reconectar essas matas, essas florestas que estão ali isoladas, dependendo da localidade. Tá bem? E hoje o Caminho da Mata Atlântica tem mais de 500 hectares em recuperação. Tá? Então, a gente faz parcerias com diversas outras instituições. Hoje a gente tem financiamento pela WWF, hoje a gente tem parcerias com outras instituições como a REVA, como a ASA e algumas outras, para justamente poder fazer com que esse grande projeto exista e ele continue se perpetuando ao longo de todo o caminho. E, obviamente, a gente não pode deixar de falar que, para que tudo isso aconteça, dentro do âmbito de biodiversidade, é necessário que a gente monitore, certo? Então, não adianta a gente só simplesmente ir lá, plantar e deixar rolar, e sem pensar em monitorar. E esse monitoramento ele é dado de forma, a princípio, como a gente trabalha, a gente tem que começar, o Instituto ele é recente, datando aí, assim, de 2022, se eu não me engano, que a gente virou o Instituto, 2020, 2022. A gente tem trabalhado hoje em dia com monitoramento de fauna, basicamente médios e grandes mamíferos, que são, a gente trabalha com camera traps. Então, nessas áreas de recuperação, de restauração, que a gente implementa restauração, a gente coloca câmeras para poder justamente avaliar e analisar a composição de fauna conforme a restauração vai se dando naquela localidade. Tá bem? E aí, uma coisa interessante que eu vou pontuar aqui é que, basicamente, eu, por exemplo, fazendo parte da equipe de biodiversidade, eu trabalho com monitoramento de médios e grandes mamíferos. Então, eu olho nessas câmeras, eu olho para a cutia, para a paca, para outros animais que auxiliam esse processo de restauração, né, que plantam junto com a gente. Mas eu vejo diversas áreas, por exemplo, dentro dessa abordagem de monitoramento através de câmeras trap. Eu, por exemplo, não tenho tanto know-how com áreas. Então, assim, é interessante, eu já digo desde já, que caso tenha alguém interessado nesses dados em trabalhar com a gente, seria interessante talvez uma conversa, porque existe aí um grande número de informação de áreas que estão ali dentro dessas áreas, restaurando, dispersando, e que a gente não tem muito conhecimento em separá-las por grupos, separá-las por espécies, gêneros, etc. E, a partir disso, a gente tem um monitoramento mais completo, né? Que a ideia é que esse monitoramento ele seja feito não só para médios e grandes mamíferos, que ele seja feito para outros táxons também, inclusive plantas, caso tenham pessoas querendo trabalhar com isso. Tá bem? Passou? Bom, então, como vocês podem observar aqui nesse mapa, esse é um artigo de 2020. Nesse mapa aqui, a gente pode ver todo o traçado do caminho, tá bem? Dentro desse traçado do caminho, a gente já tem diversas iniciativas de biodiversidade, de monitoramento de biodiversidade. Basicamente, boa parte delas é feita por nós, tá bem? Alguns parques, eles fazem já os monitoramentos deles locais, e aí a gente também acaba assimilando esses dados. Aqui separa por área de vegetação nativa e não nativa, os pontos turísticos de interesse e os circuitos turísticos locais. Dentro desses circuitos turísticos locais, existe uma demanda muito grande de se implementar aí a observação de aves. Tá bem? E aí tem outras também informações, como os parques nacionais. O Caminho da Mata Atlântica ele atravessa diversos parques, tanto os municipais quanto estaduais e federais, tá bem? Pode passar? Bom, e ele hoje está dividido em diversos núcleos. Na verdade, são 15 núcleos que vão lá do extremo norte até os cânions do sul. Tá? Cada um desses núcleos, como vocês podem perceber, eles têm uma quilometragem alta. Então, só que no estado do Rio de Janeiro nós temos 5 núcleos, tá? Que vai até ali o litoral, até a Costa Verde, tá bom? E cada um desses núcleos é aquilo que eu falei anteriormente. Cada um desses núcleos é trabalhado o aspecto de engajamento, cadeia produtiva, biodiversidade, tá bem? Pode passar.
Bom, tá, e aí? O que o Caminho da Mata Atlântica tem a ver com aves, né? E com um corredor com a biodiversidade local, né? Da Serra do Mar. Pode passar? Eu trago aqui para vocês uma informação de um livro que tem diversos artigos já publicados. O Caminho da Mata Atlântica está inserido dentro de um contexto de Mata Atlântica que tem uma riqueza de espécies muito grande. E essa riqueza de espécies, vocês podem observar aqui nessa imagem, ela está, quanto mais vermelho escuro, quer dizer que existe uma alta riqueza. Tá? Não consigo enxergar, eu sou meio míope. Tá. Tá, então aqui a gente tem uma alta riqueza, tá, dentro do contexto do corredor de biodiversidade e, sobretudo, pode passar, sobretudo riqueza de espécies endêmicas também. Então, toda essa meiuca de fragmentos de floresta que nós temos aqui no Mosaico Central Fluminense, que é Parnaso, Três Picos, Macaé de Cima, a gente tem ali um ponto muito quente de riqueza de espécie, e riqueza de espécie endêmica. Pode passar? E isso também a gente consegue ver para aves, tá bem? Então, vocês podem observar ali, de um lado esquerdo, riqueza de espécies, direito, espécies endêmicas. Então, quer trabalhar com aves, quer observar aves, aqui é um ótimo local. Pode passar? Bom, observação de aves dentro do Caminho da Mata Atlântica. Hoje a gente já tem mapeado, tá? Isso é um trabalho que a gente vai fazendo núcleo a núcleo. Hoje a gente já tem mapeado no estado de São Paulo alguns locais para poder fazer observação de aves. Tá? O Legado das Águas, RPNs Curucucu e a zona de amortecimento do Bertioga. Tá bom? No Rio de Janeiro, o Parque Natural Municipal de Montanha de Teresópolis. Pode passar? E houve esse evento há pouquíssimo tempo atrás, que é o Passarinhando pelo Caminho, em Bertioga, onde juntou diversas pessoas, voluntários, pessoas que estavam querendo aprender um pouco sobre observação, querendo conhecer um pouco sobre observação de aves, e tem uma galera boa que se juntou para esse evento. Tá bom? Pode passar? Aí um pouquinho das fotos que rolaram. Pode passar? Bom, e aí eu não posso deixar de falar, eu sou também escalador, montanhista, eu não poderia deixar de passar essa informação que é a observação de aves dentro do montanhismo. E aqui, obviamente, dentro, de novo, do Mosaico Central Fluminense, nós temos uma demanda muito grande referente a isso. Isso porque temos diversas montanhas, diversas travessias, temos as travessias Vale do Frade, Deuses, Três Picos, Caledônia, vários desses pontos que a gente sobe para fazer montanha, para fazer travessia, circuito, eles são ótimos pontos para observação de aves. E aqui eu trago um pouco das fotos de um amigo meu, Lucas Teixeira, escalador montanhista que ele fez. Nas viagens dele, ele fez essas fotos despretensiosamente, conseguiu aí boas imagens e conseguia mostrar para os clientes dele justamente essa característica local, né, dessa diversidade local. Pode passar? O Martim Pescador, pode passar? Pode passar? Bom, e aí, obviamente, trazendo tudo isso para um contexto de ciência, né, é interessante que a gente tenha todas essas informações a nível, como o Caminho da Mata Atlântica, ele trabalha também com ciência e com divulgação, é interessante que a gente traga isso daí também para um contexto mais fechado, para que a gente possa trabalhar esses dados que acabam sendo gerados através da observação de aves, né? Tanto pelos montanhistas quanto pelos observadores de aves que fazem parte desse contexto, como, por exemplo, de diversos eventos e trabalhos de observação que são feitos ao longo do caminho. Um desses programas é o Sigel, possivelmente boa parte aqui deve conhecer. É um programa, é um aplicativo super simples, você instala no celular,
e você viu a espécie em determinado local, você vai lá e coloca as informações. O Caminho da Mata Atlântica hoje em dia está conectado ao CIRGEL, tá? Ele tem acesso ao CIRGEL, então caso vocês façam essa alocação de dados dentro do CIRGEL, a gente consegue baixar isso para a gente e a gente consegue aumentar aí a nossa tabela de dados, tá bem? Pode passar? E existem outros programas que também fazem isso, tá? O Naturalist, o Merlin e o Wikiart. Cada um deles tem uma proposta diferente, tem uma forma diferente de se trabalhar, mas todos eles também são fontes hoje de obtenção de dados para quem quer trabalhar com ciência dentro desse contexto, tá? Pode passar? E, bom, qual a importância disso? A importância é que a gente começa a gerar, a partir disso, um outro nicho, né? A gente gera, além de observação, a gente engaja pessoas dentro desse contexto, a gente faz com que pessoas cada vez mais queiram observar e queiram auxiliar dentro desse meio que é a ciência, né? E, às vezes, as pessoas ficam muito naquela de achar que estão um pouco descolados, mas, na real, estão muito mais próximos do que podem imaginar. E aí, isso auxilia muito os trabalhos, isso engaja pessoas, isso faz com que, por exemplo, no nosso caso, facilite muito essa conexão entre as pessoas, né, e as florestas ou as aves, no caso. Tá bem? Pode passar? E é isso, gente. Muito obrigado. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Então, o Caminho da Mata Atlântica, no nosso caso, né, como instituto, a gente não passa muito por Itatiaia. Itatiaia está mais ligada à Serra da Mantiqueira. Eu, a princípio, não conheço nenhum trabalho por aquela região, mas eu sei de pessoas que eu tenho na minha rede de Instagram que fazem observação de aves naquela região. Eu esqueci o nome da menina, mas ela trabalha com observação de aves no Planalto de Itatiaia. Caso depois eu possa só procurar no celular e eu consigo te passar isso. Mas tem muita gente lá que já possivelmente faz esse tipo de trabalho. Oi? Eu não lembro. Mais alguém? Sim. Então, hoje é interessante essa pergunta, porque hoje a gente tem uma mulher, uma argentina, não sei se vocês estão sabendo, isso, a Ju. Sim. Hoje o Caminho da Mata Atlântica ele trabalha dentro com parceiros, certo? Então, em cada um desses núcleos, a gente consegue conversar. Como ainda está começando, a gente consegue ter um contato muito próximo. Em cada um desses núcleos, a gente consegue conversar com todos os parceiros que a gente tem, que estão envolvidos com o Caminho da Mata Atlântica. Então, por exemplo, no caso da Ju, quando ela ia passar dentro de um trecho em que era um trecho meio nebuloso ainda, o trajeto não estava muito bem mapeado ainda, ela entrava em contato com a gente entrava em contato com os parceiros, e os parceiros arrumavam pessoas, voluntários locais, para auxiliar ela. Então, ela esteve a todo momento sendo auxiliada por pessoas voluntárias locais, para justamente conseguir completar a travessia, completar aquele trecho do caminho. Então, hoje, basicamente, todo esse processo de engajamento local, todo esse processo de cadeia produtiva, tem feito com que as pessoas consigam atravessar os trechos sem muito problema. Isso. Então, o Caminho da Mata Atlântica, a proposta dele é que existe essa trilha de longo curso, né? São mais de 4 mil quilômetros. Inclusive, tem outro rapaz, acho que ele é canadense. Ele completou, ele já chegou a completar essa travessia completa, né, de 4 mil quilômetros, só que ele fez de bicicleta. E aí tiveram alguns trechos que ele pontuou pra gente que para bicicleta seria melhor e tal, e aí a gente está mapeando isso. Mas
assim, a proposta inicial também não é a pessoa fazer o caminho inteiro diretão. Como lá fora, como a Appalachian Trail, como tem outra travessia de longo curso na costa leste, esqueci o nome agora, é a Pacific Trail. Quanto a Pacific Trail, as pessoas fazem por trecho. E aí, se você tem a rede de apoio local, se você tem a comunidade local ajudando, se você tem parceiros que você sabe que são confiáveis, você consegue ter ali uma rede de apoio, você consegue ter uma forma de trabalhar aquilo por trecho e não fazer completo. E aí a pessoa vai, tem tantos dias livres, vou fazer esse trecho, parei, voltei para casa, a próxima vez eu quero fazer esse outro trecho. E é uma ideia, na verdade, no futuro a gente ter as insígniazinhas para poder dar para as pessoas que fazem trecho a trecho. Isso é interessante. Não, que estão fazendo a trilha agora, não, esse dado eu não tenho. Possivelmente o Chico, que é o coordenador geral do caminho, ele já tem. Porque as pessoas procuram mais ele. Eu sou, como sou da equipe de universidade, eu acabo meio que ficando um pouco de fora. Algo mais? Sim. Não, interessante. Eu realmente não sabia. Eu sabia da existência do aplicativo, mas eu acabo hoje em dia para aves, por exemplo, eu acabo usando muito o Merlin e o Sigel, né, para quando eu quero adicionar alguma espécie. Mas o Naturalist eu conhecia, mas eu não sabia desses pormenores dele. Mas interessante. Mas, sim. Entendi. Ó, interessante, bacana. Que é um pouco parecido com o Sigel, né? A gente tem, como o Caminho da Naturalista tem acesso ao Sigel, à rede de dados, aí fica mais fácil, mas eu acho que o Naturalista também seria interessante nesse sentido. Aham, sim, bacana. Mais alguém? Acho que fechou, então. Muito obrigado, gente. Obrigado pela participação, viu?